We need to talk. You've done something wrong. Okay. I'm toast. Now, I'm not upset. I'm upset. I'm just kind of surprised. I'm a ticking time bomb of volcanic fury. Because you forgot about yesterday? Because you are a moron of epic proportions. Yesterday. I'm toast. Yesterday was the 15th anniversary of our first official date. Oh, that's right, I remember. I have no memory of that. Do I need to get some flowers or something? No. Yes. Are you sure? Yes. No. Are you mad? No. Yes. You'll remember next year. I will. I won't. So how do you like the casserole? It's a new flavor. Tastes like the devil ate a skunk sandwich and vomited into my mouth. That's my mom's favorite recipe. I grew up on that. Might as well slap my mother in the face. Well, you know I would never do that. You know I think your mother's wonderful. Actually, I think your mother's a... So, Want to have sex? how was your day? Want to have sex? Exhausting. Don't even think about it, you sex maniac. Exhausting, huh? Want to have sex? Exhausting. I'd rather rub broken glass in my eyes. Do you want to cuddle? Want to cuddle for 2 seconds, then have sex? My head hurts. You lay one finger on me and I'll beat you with this lamp, you filthy McNasty. Okay. Good night. How about now? You want to have sex now? Muito bem, pessoal, chegou o momento da gente dar continuidade à nossa série de palestras intitulada Espiritualidade do Cotidiano, descobrindo Deus nas coisas simples da vida. Essa série vem para nos mostrar que a espiritualidade cristã não é uma espiritualidade do lugar santo, ou do dia certo, ou das coisas separadas, mas é a espiritualidade que se espera desenvolver a partir do lugar onde a gente se encontra, valorizando e ressignificando todas as coisas que estão ao nosso redor. Na nossa primeira conversa intitulada de Espiritualidade na História, a gente foi convidado a perceber Deus nos mais variados episódios da nossa vida, percebendo como Deus tem sido cuidadoso, zeloso em nos trazer até aqui e curar muitas das nossas feridas deixadas por outras pessoas na nossa história. Na segunda palestra nós conversamos sobre espiritualidade nas refeições e nós descobrimos juntos aqui, de maneira muito interessante, que as refeições não são tão seculares como a gente imagina. Há espiritualidade na refeição. E por isso a gente deve valorizar esse momento como um momento de deleite e relacionamento com Deus e uns com os outros. Nós também vimos na semana passada sobre a espiritualidade do sono e percebemos o quanto esse expediente é importante para a nossa vida, um presente que Deus tem nos dado para o refazimento das nossas emoções, das nossas forças físicas e da nossa própria esperança. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a espiritualidade no romance. A espiritualidade no romance. E se você é uma das pessoas que não está envolvida neste momento num ambiente de romance, ou não pretende nunca mais se envolver num romance, por favor, não permita que o seu disjuntor caia. Principalmente porque a espiritualidade cristã não é uma espiritualidade individualista, personalista, onde a gente pega aquilo que a gente quer. A espiritualidade cristã é essencialmente comunitária. E aquilo que eu recebo da parte de Deus, através da sua palavra, nem sempre é para o meu benefício, nem sempre é para a minha instrução, mas para que eu possa ajudar outros na caminhada deles. Um sobrinho, um primo, um parente, seja lá quem for. Portanto, estamos juntos nessa descoberta a respeito da espiritualidade que há no romance. Colocando o romance em perspectiva,
a gente percebe que ele continua sendo muito desejado pelas mulheres. São elas que são as maiores consumistas de livros do gênero, são elas também as maiores consumistas de filme desse gênero tão especial. E, para surpresa de muitos de nós, são elas as mais ativas em sites de relacionamento, muito mais do que os homens. Elas estão ali sedentas por uma amizade, sedentas por um contato, sedentas por uma narrativa que as envolva e que as faça sentirem-se mais felizes. Para muitas mulheres, o romance é sinônimo da própria vida. Em segundo lugar, o romance continua sendo incompreendido por muitos homens. Enquanto ele é adorado pelas mulheres, ele é caçado pelas mulheres, alguns homens não entendem a necessidade da música, das velas, do vinho, do chocolate, das flores, da massagem corporal. Tudo isso porque nós homens somos muito mono. E quando a gente pensa em romance, a tendência é logo corrermos os nossos olhos para a relação sexual em si. Em terceiro lugar, o romance tem sido abreviado pela cultura imediatista. Eu passei 2 anos e 8 meses cortejando a Cibele, namorando com a Cibele e tendo um romance com a Cibele antes do casamento por carta. Sabe lá o que é isso? Escrever uma carta e esperar 2, 3 dias para que essa carta chegue no seu destino e depois aguardar a resposta depois de mais 2, 3 dias. Tudo era muito mais lento, né? Hoje em dia, a distância entre conhecer alguém e levar esse alguém para a cama não passa de uma rodada de chope muitas vezes. Pouco se observa, pouco se espera, pouco se analisa, pouco se amadurece. E o relacionamento passa a ser algo bastante abrupto. Em quarto lugar, o romance tem sido pervertido pela cultura pornográfica. Muita gente se sente irritado quando a gente toca nesse assunto, mas o fato é que a pornografia normalmente satisfaz os anseios masculinos e transforma as mulheres numa espécie de objeto do prazer masculino. E aí quem se alimenta desse tipo de expediente acaba cobrando da esposa, da namorada, ou seja, de qualquer que seja a mulher, a prontidão para o sexo o tempo todo, na medida em que se deseja. E também não se espera tanto na satisfação daquela que está ao nosso lado. Em quinto lugar, o romance tem sido esquecido por casais consolidados. Isso é triste, né? Porque muitos começam bem. Muitos têm romance, muitos têm cafezinho, sorvete, olhar, flores antes do casamento. Mas depois que o casamento chega, os dois acabam se perdendo no meio das demandas profissionais, acabam vivendo como gente exausta diante das demandas relacionadas aos filhos, e não querem muitas vezes nem mesmo lidar com os problemas de ordem hormonal, que são bastante naturais em determinadas fases da vida. Em sexto lugar, o romance tem sido envenenado nas relações extraconjugais. Quando alguns cônjuges acabam não tendo mais o romance dentro de casa, acabam entrando na internet, acabam flertando com pessoas no ambiente de trabalho, tudo para poder ter um pouco da aventura do romance. Mas isso não é algo que faz bem para a alma, isso não é algo que faz bem para o casamento, isso é algo que destrói o coração de quem brinca, de quem flerta com essas coisas, e como é natural de se esperar, isso destrói o casamento. A gente vai conversar sobre a dinâmica do romance a partir do texto de Gênesis capítulo 29, que é uma continuidade da história da vida de um homem chamado Jacó, um homem muito complicado. O nome Jacó significa mentiroso, e ele foi alguém que ao longo de toda a sua vida tirou vantagens de outras pessoas de maneira indevida.
mentiu quando era necessário para poder obter as vantagens que ele tanto queria. E agora ele está prestes a adentrar numa relação conjugal. E o que Deus lhe ensina a respeito do romance, da relação com uma outra mulher, é fundamental para que a gente também aprenda e cresça em espiritualidade e fé. O texto diz assim a partir do versículo de número 1. Jacó seguiu viagem e por fim chegou à terra do leste. Viu um poço ao longe e junto ao poço no campo 3 rebanhos de ovelhas à espera de que lhes dessem água. Uma pedra pesada cobria a boca do poço. Era costume naquele lugar esperar que todos os rebanhos chegassem para então remover a pedra e dar água aos animais. Depois a pedra era recolocada na boca do poço. Jacó se aproximou dos pastores e perguntou: de onde vocês são, amigos? Somos de Harã, disseram eles. Conhecem um homem chamado Labão, neto de Naor? Perguntou Jacó. Sim, conhecemos, responderam eles. Ele vai bem? Perguntou Jacó. Sim, vai bem, disseram. Olha ali, pois ali vem Raquel, filha dele, com o rebanho. E é exatamente nesse momento que a narrativa ganha um contorno todo especial, um contorno de romance. Se a gente fosse roteirista de cinema, nesse momento a gente pararia a cena, a gente diminuiria a velocidade da filmagem, a gente colocaria assim uma espécie de ventilador para fazer esvoaçar o cabelo de Raquel, porque eles se namoraram à distância. Se você tinha dúvida de que na Bíblia uma relação de paixão à primeira vista tinha acontecido, aconteceu. E ela está aqui, a relação entre Jacó e Raquel, filha de Labão. Versículo 7. Jacó disse: ainda é dia claro, cedo demais para recolher os animais. Por que vocês não dão de beber às ovelhas, para que elas possam voltar a pastar? Não podemos dar de beber aos animais enquanto não chegarem todos os rebanhos, responderam. Só então os pastores removem a pedra da boca do poço e damos de beber a todas as ovelhas. Jacó ainda conversava com eles quando Raquel chegou com o rebanho de seu pai, pois era pastora. Uma vez que Raquel era sua prima, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas pertenciam ao seu tio Labão, Jacó foi até o poço, removeu a pedra que o cobria e deu de beber ao rebanho de seu tio. Então Jacó beijou Raquel e chorou em alta voz. Explicou para Raquel que era seu primo por parte do pai dela e filho de Rebeca, tia dela. Raquel foi correndo contar a seu pai Labão. Assim que Labão soube que seu sobrinho Jacó havia chegado, correu ao seu encontro. Ele o abraçou, o beijou e o levou para casa. Depois que Jacó lhe contou sua história, Labão exclamou: você é, de fato, sangue do meu sangue. Quando Jacó estava na casa de Labão, havia cerca de 1 mês, Labão lhe disse: você não deve trabalhar de graça para mim só porque somos parentes. Diga-me, qual deve ser o seu salário? Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia e a mais nova, Raquel. Os olhos de Lia eram sem brilho, mas Raquel tinha bela aparência e rosto atraente. Visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor por 7 anos, se me der Raquel, sua filha mais nova, para ser minha esposa. Melhor entregá-la a você do que a qualquer outro, respondeu Labão. Fique aqui e trabalhe comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. Ele a amava tanto que lhe pareceram apenas alguns dias. Chegada a hora, Jacó disse a Labão: cumpri minha parte do acordo, agora dê-me minha esposa, para que eu me deite com ela. Labão convidou toda a vizinhança e preparou uma grande festa de casamento. À noite, porém,
Quando estava escuro, Labão tomou Lia e a entregou a Jacó. E Jacó se deitou com ela. Labão deu sua serva Zilpa e Lia para servi-la. Na manhã seguinte, quando Jacó acordou, viu que era Lia. Então Jacó perguntou a Labão: o que é que o Senhor fez comigo? Trabalhei 7 anos por Raquel, porque o Senhor me enganou. Labão respondeu: aqui não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Espere, contudo, até terminar a semana de núpcias, e eu também lhe entregarei Raquel, desde que você prometa trabalhar mais 7 anos para mim. Jacó concordou em trabalhar mais 7 anos. Uma semana depois de Jacó ter se casado com Lia, Labão lhe entregou Raquel. Labão deu sua serva Bila a Raquel para servi-la. Jacó se deitou também com Raquel, a quem ele amava muito, muito mais que a Lia. Então permaneceu ali e trabalhou mais 7 anos para Labão. Quando o Senhor viu que Lia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz um filho, chamou-o de Ruben, pois disse: o Senhor viu minha infelicidade e agora meu marido me amará. Pouco tempo depois, Lia engravidou novamente e deu à luz outro filho. Chamou-o de Simeão, pois disse: o Senhor ouviu que eu não era amada e me deu outro filho. Lia engravidou pela 3ª vez e deu à luz outro filho. Chamou-o de Levi, pois disse: certamente desta vez meu marido terá afeição por mim, pois lhe dei 3 filhos. Lia engravidou mais uma vez e deu à luz outro filho. Chamou-o de Judá, pois disse: agora louvarei ao Senhor. Então parou de ter filhos. Talvez alguns de vocês estejam assim chocados com essa história, chocados com alguns detalhes que vocês nem mesmo imaginavam que pudessem estar contidos na Bíblia. Para que a gente compreenda isso, é necessário a gente perceber que este episódio descreve um contexto profundamente disfuncional. Ele não é o contexto tal qual idealizado por Deus, mas ele é o contexto que foi corrompido pelo pecado dos nossos primeiros pais. A Bíblia conta que o ideal dele foi estabelecido na criação. E depois de uma decisão deliberada e consciente dos nossos primeiros pais em abandoná-lo e em abandonar a sua lei, uma série de disfunções foram surgindo. Disfunções interiores, disfunções relacionais, disfunções sociais. E o que nós temos nesse episódio é uma narrativa repleta dessas disfunções. Se a gente não toma cuidado, a gente olha para esse texto e a gente tenta legitimar aquilo que a própria Escritura procura condenar como algo equivocado e complicado aos olhos de Deus. Neste episódio, as mulheres só eram valorizadas na hora de serem trocadas pelo dote oferecido em casamento. Disfunção. O Senhor não sonhou com isso, o Senhor não estabeleceu essa relação hierárquica entre homens e mulheres. Mas o afastamento de Deus, o afastamento das leis do Senhor é que gerou isso. Essas mulheres, coitadas, não tinham a sua opinião valorizada na sociedade. A perspectiva delas sobre os mais variados assuntos na sociedade não tinham importância. Os sonhos delas não eram considerados e levados em consideração. Elas não podiam negociar com os homens, não podiam ser vistas conversando com os homens. Elas só tinham valor na hora de serem trocadas por um dote no momento do casamento. Uma espécie de mercadoria. É triste. É realmente triste. Mas é triste justamente porque é uma disfunção gerada pelo afastamento do Criador.
A segunda disfunção que a gente percebe aqui é que os casamentos aconteciam por arranjos familiares sem a necessidade de consentimento mútuo, principalmente do consentimento feminino. Tudo por arranjo, tudo por arranjo. Os casamentos eram alianças entre famílias, tribos ou reinos. E os pais preparavam tudo conforme os interesses do clã. A bem da verdade, hoje em dia, parece que a gente foi para um outro extremo, não é verdade? Onde os pais já não se preocupam em absoluto com o casamento dos filhos. Fazem vistas grossas. Não colocam a sua opinião quando percebem um perigo à vista. A gente precisa de uma relação de meio termo nessa história, não é verdade? Nem a indicação não consensual para os nossos filhos de um casamento, mas nem essa relação de abandono. É necessário que os pais mais maduros, mais conscientes, orientem os seus filhos na tomada dessa decisão tão importante para a vida deles. Em terceiro lugar, a gente destaca também a poligamia, que era vista como algo natural naquela época, devido à tendência de satisfazer a imoralidade masculina. Mas, mais uma vez, esse não é o ideal prescrito por Deus. Não é porque existe um capítulo na Bíblia, o capítulo 29 do livro de Gênesis, que narra a história de um homem com mais de uma mulher, que a gente deve encontrar respaldo nisso para fazer o mesmo nos nossos dias. Basta que a gente leia a história para perceber o quanto isso, ao invés de bênção, foi gerador de desgraça na vida tanto dos homens, dos maridos, como das mulheres, esposas. O ideal divino está prescrito em Gênesis capítulo 1, quando um homem e uma mulher, ouça bem, um homem e uma mulher se unem numa relação de aliança, prometendo exclusividade e fidelidade para que o outro seja feito feliz nessa relação. Por fim, a esterilidade era vista como um castigo de Deus que conferia às mulheres um status de inutilidade. Se ser estéril hoje em dia já é complicado, naquela época, então, muito mais. O curioso é que não se falava de esterilidade masculina naquela época, não é verdade? Isso acontecia pelo simples fato de que, como o homem, apesar de estéril, conseguia lançar o seu sêmen, todo mundo achava, pela medicina daquela época, que o problema não era do homem, mas o problema era da terra que recebia a semente. A mulher era vista naquela cultura como uma terra que podia ser fértil ou não. Se fosse fértil, possuía utilidade. Se não fosse fértil, não tinha utilidade alguma. Que maneira dura de enxergar a tristeza de alguém que passa por uma situação como essa. Mas, mais uma vez, gente, a Bíblia, muito embora narre um episódio num contexto bastante disfuncional, ela não pretende consolidar essas disfunções na nossa prática do cotidiano. Pelo contrário, existem coisas que nós precisamos perceber aqui nesse texto bagunçado e difícil, que são fundamentais para o fortalecimento de uma relação conjugal e para o desenvolvimento de um romance saudável. Neste contexto disfuncional, o romance também foi afetado. E a gente percebe isso observando que Jacó era alguém que se deixava encantar, baseando-se meramente pela aparência. É o que a gente percebe no verso de número 6 e no verso de número 17. Olhe, ali vem Raquel, filha dele, com o rebanho. E no versículo 17, a notícia de que Raquel tinha bela aparência e rosto atraente. Ele se encantou de primeira, bastou o cruzar dos olhos. Ela devia ter uma beleza estonteante. E Jacó era alguém que se deixava seduzir pelo simples olhar. Isso é algo bastante perigoso,
Foi perigoso naquela época e continua sendo perigoso nos dias de hoje. A gente não pode se valer apenas da aparência de uma pessoa, apenas de um primeiro encontro, para tecer as nossas opiniões e para decidir o nosso futuro com essa pessoa, sem um aprofundamento maior do conhecimento do caráter, do conhecimento das intenções, dos valores que se encontram presentes na vida da outra pessoa. Olhe só para essa foto. Que garota bonita, não é verdade? Uma garota muito bonita, que à primeira vista poderia gerar a sensação num garoto de que ela é a mulher dos meus sonhos. Mas, infelizmente, essa garota bonita chama-se Suzanne von Richthofen, responsável pelo assassinato de seus pais. Se um garoto se deixa levar pela mera aparência, ele acaba perdendo o restante das suas noites de sono ao lado de uma mulher que cometeu esses crimes tão atrozes. Dá uma olhadinha nesse rapaz, então. Moreno, bonito, atlético. Que rapaz, né? Num primeiro momento, dá a sensação de que ele é tudo o que uma mulher sempre quis. Até que a gente se lembra de que ele é o Bruno de Souza, goleiro de futebol, que acabou assassinando a sua namorada por uma questão extremamente banal. E com relação a essa mulher, que mulher linda, né? Talvez a mulher que muitos dos homens solteiros estejam procurando por aí. Mas quem não toma cuidado e não conhece essa mulher, não descobre que ela é Brooke Shields, atriz que vive em clínicas de recuperação de drogados. Sai de uma, entra noutra. Entra numa e sai na outra. Nossa, Renato, mas que preconceito para com pessoas que usam drogas. Não é preconceito para com quem usa drogas, não. É consciência de que viver ao lado de uma pessoa deficiente assim, não tem nem um pouco de glamour. Não é nem um pouco simples e nem um pouco fácil, não. E com relação a esse bonitão, olha só que topete incrível, maravilhoso. Se não fosse o fato de que o seu nome é Charlie Sheen, ator norte-americano preso por agredir a sua esposa. A gente precisa tomar cuidado com essa tendência que a gente tem de fazer os nossos julgamentos baseados na aparência. 1 Samuel 16:7 é um texto muito interessante, onde o Senhor disse a Samuel: não o julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. Deus estava escolhendo um homem para ser juiz de todo Israel. Um homem para ser rei de Israel. E ele afirma que a aparência e a altura dos homens que foram colocados à sua frente não foi levado em consideração. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Alguns olhamos para esse texto aqui e pensamos da seguinte forma: bom, mas esse é o Senhor, né? Nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos limitados. Deus enxerga o que a gente não consegue enxergar. Mas em João capítulo 7, 24, nós temos um imperativo dado por Jesus dizendo: não julguem vocês de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa. A notícia de que o Senhor enxerga o coração não deve ser acolhida por nós como uma atribuição e um expediente exclusivos do Senhor. A gente tem que aprender com Ele. A gente tem que aprender a valorizar como Ele, a enxergar como Ele, a perceber o que Ele percebe, a rejeitar o que Ele rejeita e a acolher o que Ele diz que é bom para a gente. 2 Coríntios 11, de 14 a 15, é um texto ainda mais forte, que diz o seguinte: não me surpreendo. Até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é de admirar que seus servos também finjam ser servos da justiça. No fim, receberão o castigo que suas obras merecem. Você já deve ter ouvido de alguém que casou: você não tem ideia
com quem eu estou casado. Eu estou casado com o próprio Satanás. Já ouviu falar isso? Então, tem gente que diz isso. É verdade mesmo, né? A grande questão que fica para a gente é a seguinte: como é que Satanás foi parar na sua casa? Como é que Satanás foi parar na sua cama? Como é que Satanás foi capaz de colocar um anel no seu dedo e você não percebeu? A gente precisa aprender a pensar mais antes. A gente precisa aprender a orar mais. A gente precisa aprender a ser mais cauteloso na hora de tomar as nossas decisões, para que a gente não caia num problema como esse. Nesse contexto disfuncional, o romance também foi afetado. E Jacó era alguém que seduzia projetando uma imagem enganosa de si mesmo. Ele não apenas se deixava seduzir pela aparência bonita de Raquel, mas ele também procurava seduzir Raquel projetando uma imagem que não correspondia ao fato sobre quem ele na verdade era. Olha só o versículo 10. Jacó foi até o poço, removeu a pedra que o cobria e deu de beber ao rebanho do seu tio. Se você prestou atenção na leitura do texto, você se apegou ao fato de que ele tentou abrir o poço antes, mas os homens disseram: não, a gente não deve fazer isso. O costume diz que a gente tem que esperar todos os rebanhos e todos os pastores chegarem, porque aí, juntos, a gente vai até essa pedra pesada e a gente empurra essa pedra para poder oferecer água para os nossos animais. A pedra era pesada demais. Mas quando Jacó vê Raquel, ele não pensa duas vezes, ele não espera os outros pastores, e ele vai para cima daquela pedra e empurra aquela pedra com todas as suas forças, tentando mostrar para ela que ele era mais do que na verdade ele era. Era como se ele estivesse tentando mostrar que ele era o seu próprio irmão, o homem da força, o homem da caça, o homem dos animais. Lembram-se? No episódio anterior a gente percebeu que Jacó era alguém da sua casa, Jacó era alguém que gostava de ficar no seu quarto, era alguém que tinha experiências gourmets na cozinha. Mas aqui ele procura convencer a pastora Raquel de uma forma diferente. Agindo como um pastor forte age na hora da conquista. Talvez você possa dizer assim: Renato, mas todo mundo na hora da conquista faz assim. Todo mundo projeta o melhor lado de si, todo mundo procura mostrar que é mais forte, é mais experiente, é mais sedutor, é mais interessante do que na verdade é. Ok, eu concordo com isso. É uma realidade que acontece em todos os relacionamentos. Mas se todos nós tendemos a projetar de maneira enganosa aquilo que nós somos, na hora da conquista, é imprescindível que a gente não se precipite em ficar com alguém. O que a gente descobre acerca de uma pessoa numa rodada de chope? O que a gente descobre de uma pessoa depois de 2 ou 3 canções dançando juntos? A gente não descobre absolutamente nada. E o risco da gente se ligar a uma pessoa doente, física ou emocionalmente, é muito grande, trazendo para a vida da gente um problema que muitas vezes é um problema que vai percorrer a nossa vida durante muitos anos. Se todos nós tendemos a uma projeção enganosa na hora da conquista, não se precipite também em amigar com alguém. Hoje em dia, as pessoas com uma facilidade imensa arrumam as suas trouxas e vão morar na casa do outro, sem medo algum de se deitarem ao lado de alguém que não conhecem bem. Você já se deu conta do absurdo disso? Cerca de 2% da população é psicopata.
E existe uma chance real de você ser enganado pelo carisma de um psicopata para parar na cama dele, dividindo a casa com ele ou com ela. Que perigo é esse? Também não se precipite em casar com alguém, às vezes com o receio da gente ficar solteiro, não se casar. A gente acaba abrindo a concessão e se ligando a alguém numa relação de matrimônio, cujos valores, cuja espiritualidade não são dignas de elogio. Pela simples razão de que a gente não quer ficar sozinho. Cuidado para não trocar a sua solidão por um mau casamento. Cuidado, há pessoas que hoje em dia, divorciadas, dizem: é pior a dor de um casamento ruim do que a dor da própria solidão. Em terceiro lugar, neste contexto disfuncional, o romance também foi afetado, e a gente percebe isso vendo Jacó como alguém que subsidiava a sua dignidade a partir da honra de terceiros. No versículo 12, ele explicou para Raquel que era seu primo por parte do pai dela e filho de Rebeca, tia dela. Raquel foi correndo contar a seu pai Labão. Ora, que desgraça esse rapaz chamado Jacó. Que desgraça. Ele não amava o seu pai, ele não amava a sua mãe, ele acabou de sair brigado da sua própria casa para tentar construir a sua vida e a sua fortuna sozinho. Mas quando interessa, ele cita o sobrenome dos pais. A gente tem que tomar cuidado com essa história, porque tem muita gente que acaba acolhendo uma pessoa desconhecida simplesmente pelo sobrenome dela. Simplesmente pelo parentesco que ela tem com pessoas a quem a gente admira. O sobrenome de alguém não diz tudo sobre uma pessoa. Cheque as suas virtudes cardeais. Antes de dar um passo na direção da intimidade, cheque as virtudes dessa pessoa. Cheque a história dessa pessoa. Cheque também os pecados capitais dessa pessoa. Cheque também os valores essenciais dessas pessoas. Não se deixe enganar pela aparência. Tome cuidado com as projeções. E não se iluda com o sobrenome que determinadas pessoas têm. Não se iluda. Tem pai e mãe com um sobrenome belíssimo, cujo filho não corresponde em nada ao caráter e ao ensino dado pelos pais a ele. Em quarto lugar, neste contexto disfuncional, Jacó era alguém que requeria uma intimidade desproporcional ao compromisso. Isso aqui é muito interessante, gente. Jacó era alguém que requeria uma intimidade desproporcional ao compromisso. Olha só o versículo 11. Então Jacó beijou Raquel e chorou em alta voz. Olha que cena de cinema, né? Como eu disse agora há pouco, dá até para a gente imaginar assim, a câmera lenta, os dois indo na direção um do outro, e de repente, aquele beijo. Gente, eles não se conheciam. Eles não se conheciam. Contaram para Jacó que eles eram parentes. E um homem beijar uma mulher nessas condições, dentro daquela cultura, era um movimento de extrema vergonha para uma mulher. De extrema vergonha. Há quem diga, mas eles eram parentes. Mas o beijo se dava naquela cultura apenas entre pai e filho e entre irmãos, nunca entre primos. Ou seja, Jacó era alguém que, diante da sua paixão aguda, queria avançar na intimidade, ainda que essa intimidade fosse desproporcional ao compromisso. Uma lógica segura para o cultivo da intimidade é a seguinte: zero compromisso, zero intimidade.
Pouco compromisso, pouca intimidade. Todo compromisso, toda a intimidade. Essa é uma lógica de orientação divina e sábia, que não vem para tolir o nosso prazer, mas que vem para proteger a nossa alma, que vem para proteger o nosso coração, que é enganoso, que muitas vezes se ilude facilmente. Se você é pai e mãe, incentive os seus filhos a compreender essa lógica. Zero de compromisso, ok. Zero de intimidade. Pouco compromisso, pouca intimidade. Todo compromisso, toda a intimidade. Parece que Jacó era alguém que se enamorava facilmente, de maneira abrupta, e administrava uma relação bastante complicada, baseada em princípios não tão elogiáveis assim. Jacó era um mentiroso. Jacó era uma pessoa difícil. Mas o Senhor decidiu tratar Jacó no meio desse episódio de romance com Raquel. E como é que ele fez isso? Em primeiro lugar, ensinando-o a lutar pelo relacionamento conjugal. Olha só o versículo 18. Visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor por 7 anos, se me der Raquel, sua filha mais nova, para ser minha esposa. Olha só o que o Senhor está fazendo no meio da história desse homem. Tudo o que ele conquistou até agora foi através de mentira. Tudo o que ele conquistou até agora foi tomado de maneira inadvertida e inapropriada, indevida. Mas no contexto do seu enamoramento e do seu romance, o Senhor o coloca numa situação onde ele precisa trabalhar e trabalhar muito para conquistar aquela a quem os seus olhos desejaram. Lutar pelo relacionamento é fundamental, pois quem não luta pelo relacionamento, no início do relacionamento, não luta pelo relacionamento depois que ele se consolida em casamento. Lutar pelo relacionamento envolve esperar o tempo certo para que a intimidade corresponda ao compromisso. Também envolve viabilizar as condições para sustentá-lo, faca nos dentes. Se eu amo alguém, eu preciso lutar para oferecer as melhores condições para quem eu amo. Envolve também o conquistar a aprovação dos pais, o abrir mão de outras mulheres, de outras opções, de outros homens, para me dedicar exclusivamente à pessoa a quem eu julgo amar. Se você é uma garota e não tem percebido o seu namorado lutar por você e pela sua relação, saia fora dessa relação. Se você é um garoto e não tem percebido a sua namorada lutar pela relação, saia dessa relação. Porque depois que o casamento for consolidado, todos nós precisaremos de pessoas dispostas a lutar. Lutar para fazer valer o casamento, para que ele não esmoreça, para que ele não seja destruído, para que ele não seja transformado em algo que a gente não gostaria que ele se transformasse. Em segundo lugar, como o Senhor tratou Jacó em meio ao seu romance com Raquel? Ensinando-o a rever suas falhas de caráter. Ensinando-o a rever suas falhas de caráter. Olha só o versículo 23 e o 25.
À noite, porém, quando estava escuro, Labão tomou Lia e a entregou a Jacó. E Jacó se deitou com ela. Então Jacó perguntou a Labão: o que o Senhor fez comigo? Trabalhei 7 anos por Raquel. Por que o Senhor me enganou? Talvez essa expressão pudesse ser trocada por que o Senhor me jacotizou? Porque Jacó significa literalmente o enganador, o embusteiro, o mentiroso. Ou seja, o Senhor ensinou Jacó a rever as suas falhas de caráter, colocando uma pessoa tão sem caráter quanto ele na sua frente. Às vezes a gente reclama de algumas pessoas que Deus coloca no nosso caminho, né? E elas nos irritam não é porque elas são diferentes da gente, mas é porque elas são iguais a gente. E elas fazem emergir do nosso coração aquilo que a gente não gostaria de perceber. Realidades contra as quais a gente não gostaria de lutar. Ao olhar para Labão, Jacó teve que lidar com a sua tendência de uma vida autocentrada. Porque Labão só pensava nele. Labão não estava preocupado com Lia. Labão não estava preocupado com Raquel. Labão não estava preocupado com Jacó. Ele estava preocupado com ele, com a grana dele, com o reino dele, com a prosperidade dele. E Jacó precisou encontrar uma pessoa assim para perceber o quanto isso é feio. Para ele começar a dizer assim: pai, me transforma. Eu não quero me tornar uma pessoa como ele. Eu estou dando passos nessa direção. Eu preciso ser diferente. Ao olhar para Labão, Jacó teve que lidar também com a sua tendência de tirar vantagem indevida. Labão estava tentando tirar vantagem indevida, não estava? 7 anos aqui, 7 anos acolá, sendo tremendamente injusto para com Jacó. Mas injustiça era a especialidade de Jacó. Ele roubou o próprio irmão. Ele arrancou o irmão da mesa do pai, roubando o direito de primogenitura, a bênção do Senhor que era passível a ele. Ao olhar para Labão, Jacó também teve que lidar com a sua tendência de resolver os problemas mentindo. Um dia Jacó mentiu para o seu pai, colocando pele de animal no seu braço para que o seu pai imaginasse que ele era Esaú. Agora, ele tem que lidar com o Labão mentiroso, que promete uma coisa e que não entrega. Ao olhar para Labão, também Jacó teve que lidar com a sua tendência de fazer o outro sofrer, porque ele saiu de casa, deixando todo mundo sofrer, né? E agora, quem sofre como fruto da injustiça, da mentira e da vida autocentrada, é ele mesmo. Deus tem colocado pessoas no nosso caminho que a gente odeia. Deus tem colocado gente no nosso caminho que a gente, se possível, nunca mais cruzaria com elas. Mas Ele sabe muito bem quem Ele tem colocado no nosso caminho. E às vezes as pessoas que mais nos irritam são as pessoas mais importantes para a gente ter por perto. Porque é olhando para elas que a gente descobre as coisas mesquinhas que estão dentro da nossa alma e que precisam ser tratadas e reinventadas pelo poder de Jesus. Em terceiro lugar, como o Senhor tratou Jacó em meio ao seu romance com Raquel, ensinando-o a assumir responsabilidades indesejáveis. Olha só os versos 26 e 27. Labão respondeu: aqui não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Espere, contudo, até terminar a semana de núpcias, e eu também lhe entregarei Raquel, desde que você prometa trabalhar mais 7 anos para mim.
Como Jacó deve ter ficado irado com isso aqui. O que Labão estava pedindo é: complete as núpcias com Lia. Isso significa: assuma a responsabilidade que você tem que assumir com Lia por ela ser sua esposa, mesmo você não a amando. E depois, venha e trabalhe mais 7 anos para mim, para merecer a minha filha mais nova, Raquel, a mulher a quem você ama. Tem um monte de coisa errada nessa história, não tem? Tem. Mas o que é que a gente percebe Deus fazendo aqui? A gente percebe Deus levando Jacó e ensinando Jacó a assumir responsabilidades indesejáveis. Isso é fundamental para alguém que se propõe a ser um marido, a ser uma esposa, a liderar uma família. Existem muitas responsabilidades que são indesejadas dentro de casa, no casamento. Como, por exemplo, a cumplicidade no cuidado da casa. Como, por exemplo, a cumplicidade na educação dos filhos. Como, por exemplo, a cumplicidade no pagamento das contas. A cumplicidade na convivência com a família do cônjuge. A cumplicidade na fidelidade e tantas outras coisas que, às vezes, não são desejáveis para a gente. Mas sem assumir essas responsabilidades, não há família feliz, não há casamento que perdure. O Senhor tratou de Jacó em meio ao seu romance com Raquel. Por fim, ele fez isso ensinando-o a honrar os compromissos assumidos. Versículos 28 a 30. Uma semana depois de Jacó ter se casado com Lia, Labão lhe entregou Raquel. Jacó se deitou também com Raquel, a quem ele amava. Então permaneceu ali e trabalhou mais 7 anos para Labão. Quem é que, em sã consciência, não pensou assim: se eu fosse Jacó, eu pegava Raquel e sumia dali. Apesar de toda a tragédia e todo o mau exemplo dado por Jacó, a gente percebe que ele tomou a decisão correta em permanecer. A decisão correta de permanecer, servindo ao seu sogro Labão por mais 7 anos, mesmo não querendo fazer isso, porque isso era o correto de ser feito. Porque ele havia assumido esse compromisso com ele. Isso é fundamental para quem quer se casar. A gente precisa aprender a cumprir compromissos para a gente ser feliz dentro de casa. Como, por exemplo, o compromisso de servir o outro. O compromisso de servir o outro não é algo que a gente oferece para o outro quando o outro merece, quando a gente está bem com o outro. Mas é algo que a gente faz porque a gente assumiu o compromisso. É na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, é na verdade e na mentira. Fidelidade é um outro compromisso que a gente assume. Não apenas enquanto o outro merece fidelidade, enquanto o outro entrega fidelidade para a gente também. Não. A gente entrega isso porque é compromisso. Perseverança é uma outra coisa que a gente entrega para o outro e para a relação, independentemente da situação, independentemente da postura do outro. Por quê? Porque isso é um compromisso assumido. E por fim, o sacrifício. O sacrifício. Não existe casamento que perdure, não existe romance que siga adiante, vendo a transformação da paixão para o amor,
sem que o sacrifício não esteja presente. É exatamente por isso que a relação conjugal foi comparada na Bíblia à relação entre Cristo e a igreja. Da mesma forma como Cristo amou a igreja e se entregou por ela na cruz do Calvário, a fim de viabilizar o relacionamento, nós também devemos, mutuamente, dentro da relação de romance, dentro da relação de casamento, nos dispor ao sacrifício. Sacrifício pelo bem-estar do outro, sacrifício pelo sorriso do outro. Porque um dia o Senhor vai cobrar da gente o brilho nos olhos, ou o olhar opaco daqueles que conviveram com a gente. Concluindo, se você não é casado e anseia por um romance segundo o coração de Deus, peça isso a Ele sem abrir mão dos princípios de avaliação. Se você realmente deseja se casar, se você realmente deseja encontrar alguém, se você deseja ter essa experiência, peça ao Senhor. Clame ao Senhor. Agora, se você clamar ao Senhor, não abra mão dos princípios dele na hora de escolher aqueles com quem você vai se enamorar. Em segundo lugar, se você já é casado, mas o romance tem se arrefecido dentro de casa, procure reacender essa chama como exercício de espiritualidade. Como exercício de espiritualidade? É. Porque o relacionamento conjugal na Bíblia é comparado ao relacionamento entre Cristo e a igreja. E a gente precisa entender o casamento como uma relação espiritual. Uma relação que não é meramente baseada na carne, uma relação que não é meramente baseada no sexo, mas ela é baseada no amor que vem de Deus. Se você é pai ou mãe, assuma a responsabilidade de influenciar seus filhos no cultivo de um romance que desemboque numa família feliz. Existem muitas coisas a serem ensinadas aos filhos. Dentre elas, ensine-os de que zero responsabilidade, zero compromisso, zero intimidade. Pouco compromisso ou pouca responsabilidade, pouca intimidade. E todo compromisso e toda responsabilidade, toda a intimidade, para o deleite do casal e para a glória de Deus. Que tal a gente orar pela nossa vida nesse momento? Queria te convidar a fechar os seus olhos para termos esse momento importantíssimo de oração. Se você está aí do lado da sua namorada ou ao lado do seu marido, segure forte na mão do seu marido, da sua esposa, da sua namorada, do namorado. Se você não tem essa pessoa e deseja tê-la, coloque as suas intenções diante do Senhor nesse momento. Nós vamos interceder pelo seu romance. Nós vamos interceder para que a espiritualidade não seja, na sua vida, apenas uma visita de final de semana à igreja, uma experiência de um dia na semana, mas algo que se desenvolve a partir de onde você se encontra, nas coisas mais simples da vida. Ó Senhor Jesus, eu quero interceder primeiro por aqueles que vivem sem uma história de romance. Para algumas dessas pessoas, a tristeza tem sido inevitável. O sentimento de solidão tem rasgado a alma. E por isso mesmo eu quero suplicar pela tua intervenção. Aqui na comunidade o Senhor já mudou a sorte de tantos homens e de tantas mulheres.
Continua fazendo isso na vida de outros que estão nos assistindo aqui. Reservando alguém especial, com princípios e valores. Gente que vale a pena ser encontrada. Gente por quem vale a pena lutar e construir uma relação. Eu também quero interceder por aqueles que são casados, Pai. E que por alguma razão têm percebido o romance se esvair. Derrama dos céus uma porção redobrada do Teu amor sobre os seus corações nessa hora, ó Deus. A fim de que eles retomem o compromisso de servir, de serem fiéis e de se sacrificarem para que o outro volte a sorrir novamente. Nós também queremos interceder pelos nossos filhos. Tem misericórdia deles. Nós os amamos tanto e queremos tanto bem deles. Mas às vezes nos esquecemos de interceder por isso. Dá para os nossos filhos um cônjuge especial, Pai. Alguém que ame o Senhor. Alguém que tenha os valores e os princípios do Senhor. E que eles não se precipitem, a fim de não terem os seus próprios corações rasgados por conta da sua imoralidade. Em nome e por amor de Jesus é que nós oramos. Amém. Vazio seria ao falar.
que insiste a um tocar. sino que insiste a Se tocar. dentro de mim não valer, se o Espero que essa manhã tenha sido especial para você, ou essa tarde, ou essa noite, conforme o momento em que você parou para participar dessa celebração e desse culto. E a gente quer pedir juntos nesse momento a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família e principalmente sobre a sua relação de namoro, a sua relação conjugal. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida, sobre a nossa vida e sobre a vida de todo o povo de Deus, espalhada pela face da terra. Amém. Que Deus te abençoe muito. Um grande abraço. Até domingo que vem.